Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de cumprimentar e agradecer a todos pela presença. Gostaria de cumprimentar o escritor Julian Fuchs pela gentileza, por ter nos dado essa honra de estar aqui conosco, encerrando o nosso evento. Muito obrigado, Julian Fuchs. E Shirley, né? Te cumprimentar por mais essa etapa quase cumprida. E espero que nós tenhamos aqui agora um encerramento bastante produtivo e um fim de tarde com muita discussão literária e que o nosso seminário se feche, né, muito bem. Eu gostaria de, primeiramente, apresentar brevemente e passar em seguida a palavra ao Julian Fuchs. Eu estou falando Julian Fuchs porque ele tem tantas atividades, eu vou falar de algumas agora. Julian Fuchs nasceu em São Paulo, em 1981. Ele é escritor, crítico literário, colunista, é doutor em letras pela Universidade de São Paulo, com a tese História Abstrata do Romance, de 2016. O Julian Fuchs teve seu primeiro livro publicado, um livro dificílimo de encontrar agora, em 2004, que foi a coletânea de contos Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e Eu. Ele publicou pela editora Record um livro de contos, Histórias de Literatura e Cegueira, Borges, João Cabral e Joyce, em 2007, e em 2011, pela Record, o romance intitulado Procura do Romance. Ambos foram finalistas dos prestigiados prêmios Jabuti e Portugal Telecom. Pela Companhia das Letras, ele publicou o romance A Resistência, vencedor do prêmio Jabuti de Livro do Ano, de ficção, e melhor romance, dentre outros, e em 2019 ele lançou o romance A Ocupação. Além desses títulos, ele publicou ficção infantil, juvenil, Menina de Papel, em parceria com Tiago Lopes, participou de diversas obras coletivas, como contista, como ensaísta. Seu extenso trabalho de tradutor já conta com mais uma dezena, né, de livros traduzidos. Então, apresentado o escritor, eu agora dou a palavra ao Julian. Por favor. Bom, boa tarde aí a todos. É uma satisfação, agradeço já de cara ao Paulo pelas palavras e a Shirley pelo convite. É uma satisfação grande estar com vocês, uma pena que esse estar com vocês deva ser dessa maneira, não estar propriamente, ter só a visão de dois rostos na minha frente e não saber quem está aí do outro lado. Mas, ainda assim, para mim, esses encontros, essas conversas têm sido um prazer, uma espécie de janela aberta para o mundo, num contexto de tanto encerramento. Então, para mim, eu agradeço mais uma vez o convite e a satisfação de estar aqui. Um convite que resultou bastante aberto, né, nas possibilidades, naquilo que eu poderia dizer, sem ter conseguido, pelas circunstâncias, acompanhar o caminho dos encontros anteriores de vocês e o que já disseram, então esperando não destoar muito disso que já foi apresentado e proposto. Eu alinhavei aqui algumas ideias para dar conta, ou tentar dar conta desse título que eu mesmo propus, lá nos idos de janeiro, quando a Shirley me convocou e me pressionou, falando, você precisa dar um título agora, e foi a maneira do Ailton Krenak, né? Não sei se vocês leram no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele diz, eu primeiro dei esse título, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, depois eu cheguei num encontro sem saber quais eram essas ideias e o que teria a dizer a respeito, né? Para mim foi um pouco assim, né? Como a Shirley tinha apontado que as questões de exílio, de refúgio e questões de ordem que passeassem também pela minha literatura e os temas que me são mais cativos, esses eram questões que interessavam para vocês. Então eu me vi folheando um livro do Juan Gelman, desse poeta argentino que eu aprecio muito, e encontrando essa frase, né, que caiba em mim o estranho mundo ao redor,
e sentindo que ali havia algo de importante que me dizia respeito e que podia dizer respeito a cada um de nós. Então, eu fiz aqui uma apresentação não muito longa, espero, e falando um pouco sobre essas questões, a partir dessas questões, e depois disso, a ideia é só que seja um ponto de partida para se abrir a uma outra conversa com vocês, e é o que interessar a gente debater num dia como hoje, né? Mas, enfim, a literatura tem sido, desde que eu resolvi entregar grande parte da minha vida a ela, para mim, uma forma de conhecer a mim mesmo e, ao mesmo tempo, uma forma de conhecer o mundo, né? Mas o mundo, mais do que eu, é esquivo, inapreensível, indevassável, insiste em se manter desconhecido, insiste em se manter estranho. A literatura tem sido, então, ao menos para mim, uma forma de convocação do mundo, de convocação do real para dentro de mim ou para dentro do texto literário. Uma tentativa de cumprir o que enuncia essa frase do Van Helmont, que eu evoquei como título da conferência, a tentativa de fazer com que caiba em mim o estranho mundo ao redor. Querem vagamente que eu fale de migrações, circulações, exílios, refúgios, e o que eu depreendo é que querem que eu fale um pouco sobre mim e um pouco sobre o mundo. Vocês vão me permitir começar falando sobre mim, e então, aos poucos, e transitando em direção aos outros, em direção ao mundo. Essa tem sido, afinal, a trajetória da minha própria literatura, por vezes um exercício intencional de descentramento, por vezes uma deriva inevitável para longe de mim mesmo. Começar falando de mim, eu preciso citar um outro, voltando a Van Helmont, né? Você seria mais suportável o exílio sem tantos professores do exílio, estou citando palavras dele, sociólogos, poetas do exílio, chorões do exílio, alunos do exílio, profissionais do exílio. Recentemente eu acabei parafraseando essa citação, trocando a palavra exílio pela palavra quarentena, mas sobre isso, quem sabe, a gente pode falar mais tarde também. O Helmont escreveu esses versos num poema dos mais pujantes, direto do exílio, e talvez aí tenha sido a primeira vez que eu percebi que não entendia nada sobre o exílio. A minha relação com a questão tinha sido sempre pelas palavras, as que meus pais proferiam nas poucas histórias que contavam, nos poucos comentários sobre a situação que eles viveram no passado ou viviam no presente, e, é claro, pelas palavras dos livros. Juan Gelman, o Mário Benedetti, Cortázar, Saer, Silvia Molloy. Eu não tive nenhum pudor ao longo da vida para fazer deles os meus professores do exílio e para fazer de mim mesmo um aluno da escrita deles e um aluno do exílio deles. Afinal, eu nunca fui um exilado, nunca tive um exílio próprio. Nasci no Brasil, quando meus pais já não eram clandestinos, porque a chegada da minha irmã já tinha garantido a eles a cidadania. Mas a ditadura argentina ainda repartiu seus desmandos, meus pais não podiam voltar, e, em certo aspecto, eram ainda exilados, mesmo que esse status nunca lhes tivesse sido oficialmente conferido. Era precária a condição deles de exilados, e a minha condição só podia ser mais precária ainda. Eu estou acompanhando o texto e não a página, não consigo ver as duas coisas simultaneamente, então temo de vez em quando cair e não ter mais vocês aí, mas vou seguir aguentando o temor, né? De certo, quando eu comecei a entender a palavra, quando eu comecei a entender a palavra, quase não havia mais nenhum exílio, nem deles, dos meus pais, nem meu. Disse um personagem do Benedetti em Primavera com o Espelho Partido. Depois de tudo, meu exílio é meu. Nem todos têm um exílio próprio. A mim quiseram encaixar um alheio. Tentativa vã. Eu o converti em meu. Pois bem, não Benedetti, eu, Julián, nunca pude me reconhecer assim, nunca me coube uma declaração como essa, mesmo que a justiça argentina até me conceda esse crédito, mesmo que queira me indenizar tortuosamente por não ter tido a oportunidade de ser um argentino pleno. Eu, um argentino nascido em outro país, argentino nativo por opção, como está escrito absurdamente no meu passaporte, vivi só 2 anos nesse país que supostamente seria o meu, e ainda assim nunca tive um exílio próprio, nunca pude fazer do exílio alheio um exílio meu. Um filho de argentinos, nascido em outro solo, é um argentino? Um filho de exilados, nascido em solo próprio, é um exilado?
Essas questões de identidade são sempre problemáticas, não comportam respostas precisas, certeiras, definitivas. Pelo contrário, a essas questões prementes eu só pude ir constatando, com o tempo, a necessidade das desdefinições. Argentino, exilado, essas palavras repetidas até o limite se dessignificam, se esvaziam de sentido. Acho que foi mais por vontade de me desencontrar que eu passei a ir seguidamente a Buenos Aires, que passei a frequentar aquela cidade como se tivesse algo a descobrir ali, não algo sobre a Argentina em si, sobre esse outro mundo estranho que é a Argentina, mas algo sobre mim. A cidade se fez assim terra de introspecção, terra de um exílio íntimo. Não por acaso, se fez também o espaço cativo da minha escrita, o lugar que meu protagonista passou a habitar. Um protagonista parecido comigo, sempre tomado por um sentimento de desterro, de deslocamento, de não pertencimento. Procura do Romance foi o livro que eu escrevi sobre esse sentimento íntimo, tentando devassar os 2 anos da infância que eu passei em Buenos Aires, no apartamento em que exilei Sebastián, meu protagonista. Escrevendo esse livro, recordando esses anos, eu fui desvendar que vivi um exílio às avessas, que um possível exílio meu não era o dos meus pais, não era viver no Brasil e não poder ser argentino, e sim o contrário, ter sido levado aos 6 anos de idade, contra a minha vontade, como tudo que acontece aos 6 anos de idade, evidentemente, a viver naquela cidade estranha e fria, longe da calidez brasileira, longe dos meus amigos e da família não sanguínea que a gente tinha constituído aqui. Mais tarde, nos meus arquivos íntimos, por assim dizer, numa redação escrita aos 8 anos de idade, quando eu acabava de voltar para o Brasil, eu fui descobrir que sempre soube disso. Ali eu já usava, talvez pela primeira vez, a palavra exílio para descrever os 2 anos de insensato desterro infantil. Não o contrário, não a vivência aqui no Brasil. Mas quando achei que tinha encerrado a questão, que tinha descoberto o que tinha por descobrir, que tinha escrito o livro argentino que eu tinha para escrever, me vi de novo enredado nas mesmas questões, incapaz de me livrar delas de uma vez. A princípio, o que eu queria fazer era escrever sobre o meu irmão, escrever sobre a adoção, falar de outros tipos de deslocamento, outros tipos de estranhamento sanguíneo. Para escrever sobre o meu irmão, eu não podia deixar de levar em conta as circunstâncias dessa adoção, o fato dele ter sido adotado em dezembro de 76 na Argentina, num contexto histórico e político dos mais sensíveis, como vocês sabem, né? A vida inteira do meu irmão teve e vai ter que conviver com um fantasma, ainda que tênue, diáfano, quase invisível, o fantasma de que ele poderia ter sido uma das crianças sequestradas pelo regime militar. E enquanto eu escrevia sobre o meu irmão, não pude deixar de imaginá-lo também nas ruas de Buenos Aires, confrontando o rosto das pessoas, fazendo para si mesmo perguntas muito mais urgentes que as minhas, se reconhecendo nos traços alheios, se perguntando se, porventura, quem sabe, qualquer coisa sobre as origens dele, muito mais instáveis do que as minhas. Eu já começava a me fazer outro, já começava a deixar que algo de alheio coubesse em mim, mesmo que o estranho me fosse tão próximo, mesmo que fosse o meu irmão. Eu ia falar sobre o meu irmão e as circunstâncias de sua adoção, não podia deixar de falar sobre os meus pais nessas mesmas circunstâncias, sobre a militância contra a ditadura, sobre a perseguição política, a tensão constante, a ameaça terminante de tortura, o medo, a fuga, algo que pouco a pouco, tristemente, voltou a se aproximar dos nossos horizontes contemporâneos, como sombra evocada nas declarações terríveis do sórdido presidente, como um resquício que transforma e chega a comandar o presente por vezes. Eu ia falar sobre os meus pais, não podia deixar de falar sobre o exílio deles, muito mais distinguível que o meu, um exílio que, entretanto, contraria quase tudo que eu pude ler nos meus professores do exílio. A gente demorou muito tempo para admitir, tanto eles quanto eu, que o dos meus pais foi um exílio solar, diferente do vento frio narrado pelos outros. Foi uma manhã tranquila depois de uma noite tempestuosa. Meus pais foram bem recebidos aqui, no país em que eles nem planejavam ficar, que eles sentiram que se renovavam os horizontes, utópicos ou literais. Foi o que eu escrevi no meu livro, confiando estar sendo sincero, e agora eu não posso deixar de perceber certo matiz melancólico nisso que eu digo,
já que nunca na minha vida eu senti que estivéssemos tão distantes desses horizontes, tão distantes de uma utopia possível. E para escrever sobre os meus pais, para escrever sobre sua resistência, feita tanto lá como cá, na militância aguda ou na persistência da vida, eu precisava encontrar palavras para lembranças que eu nunca tive e revisitar a cidade em que eu nunca pude nascer, reconhecer apartamentos que eu nunca conheci, pisar em ruas e praças nunca vistas e tentar delimitar sentimentos que nunca me acometeram. Reescrever o nunca escrito, reescrever pela memória alheia e inacessível, reescrever em ausência, tanto minha quanto deles, embora eu sempre tentasse voltar a ouvi-los, né? Nisso consistiu o desafio da escrita na esteira do meu não exílio. Viver algo de estranho a mim, incorporar e tentar assimilar essa estranheza que os meus pais sentiam diante do mundo que lhes havia sido imposto, esse estranho mundo que talvez não coubesse neles e que talvez não coubesse em mim ou não coubesse a mim. E essa foi então a matéria do meu livro, A Resistência, essa coisa tão instável e incerta, esses resquícios indigentes do passado, esse edifício sobre bambos alicerces. Como as questões identitárias, as questões literárias se fizeram uma vacilação constante, um exercício precário de história especulativa. Então, do reescrito, o nunca escrito, do revivido, o nunca vivido, surpreendentemente, acho que me dei por satisfeito pela primeira vez. Escrevi meu livro argentino, escrevi sobre mim enquanto escrevia sobre os outros, sobre o meu irmão, sobre os meus pais, e agora podia me afastar um pouco mais das minhas histórias pessoais, todas elas políticas, podia me afastar ainda mais de mim. Estava cada vez mais distante de mim e isso era libertador, isso abria outros horizontes, se não utópicos, ao menos estéticos, literários. Então foi outra memória que me visitou, a lembrança de um encontro atípico que nunca se dissipou, que voltou e voltou a me visitar insistentemente. O exílio já não era a questão, o exílio tinha se feito velho em mim. A algo de mais imediato, de mais urgente, de mais presente, eu precisava dar ouvidos. O exílio não fala tanto sobre o nosso tempo, sobre o mundo que nos afronta diariamente. A palavra do momento não é exílio, o sujeito político do nosso tempo não é o exilado, a palavra é refúgio, o sujeito é o refugiado. O encontro atípico que nunca mais me fugiu à memória foi com um refugiado sírio, um escritor chamado Najat Tayyara. Foi ele quem me chamou para conversar, numa residência artística que os dois compartilhávamos, porque alguém lhe disse que eu escrevia sobre esses assuntos, sobre exílio, sobre política. Então ele me serviu um chá amargo e eu tive vergonha de pedir algum açúcar, porque ele começou a me contar a história mais triste, uma a mais entre as histórias mais tristes, uma a mais entre os 5 milhões de histórias tristes dos refugiados sírios. Najat tinha sido um dos líderes da Primavera Árabe no país e me pôs para assistir um vídeo em que ele aparecia no centro de uma praça ensolarada, discursando com toda a verve para uma multidão, interrompido de quando em quando por aplausos e assobios. Esse foi o seu crime, foi o que ele disse. E então ele passou mais de um ano preso em condições indizíveis, constantemente interrogado com toda violência, como bem sabemos, como se fazia em outros regimes, como ainda se faz neste mesmo regime em que estamos imersos, como deseja que se faça o presidente que o nosso país resolveu eleger. Então, Najat foi liberado, para sua própria surpresa, desde que saísse de imediato do país, deixando sua cidade natal para trás, deixando sua praça, deixando sua mulher para trás, se afastando ainda mais dos filhos que já tinham partido para o Catar. E depois ele se pôs a narrar as muitas agruras do traslado, os riscos compartilhados com essa infinidade de refugiados cujos semblantes nos chegam pelas notícias, até que ele chegasse ali onde nos encontrávamos, até que ele se pusesse a me contar sua biografia. E o que eu podia fazer com aquilo? O que ele queria ouvir de mim? Que utilidade podia dar aos meus próprios ouvidos ou às minhas palavras? Era o que eu me perguntava enquanto tomava aquele chá amargo e nos dias seguintes. Foi nesses dias que eu comecei a receber os textos dele, traduzidos num inglês precário, e comecei a entender algo mais sobre essas questões todas que eu, mau aluno do exílio, nunca soube assimilar bem. Os textos dele, num contraste enorme com a agrura do seu relato e a amargura do chá, eram de uma doçura incrível.
eram sobre detalhes expressivos, tinham um tremendo lirismo, eram sobre um sabonete que passava de mão em mão na prisão até que um dos presos perdeu e ficou conhecido como Abu Tabu. Era sobre uma geladeira antiga que funcionava mal e que ele lamentava que nunca mais iria ver. Sobre um cemitério que tinha se transformado em praça das mais vivas e agora voltava a ser campo de batalha, terreno cativo da morte. Esse foi o ponto de partida do meu romance seguinte, A Ocupação, que acabou por abordar outras tantas ocupações, a de um corpo tomado pela doença, o corpo de um pai, a do corpo, outro corpo tomado por uma gravidez, o corpo de uma mulher, e, sobretudo, a ocupação de um edifício abandonado, agora tomado por um coletivo de moradia, por mais uma história de resistência. Foi durante a escrita desse livro que se delineou para mim um imperativo muito claro, de que a minha literatura devia se deixar tomar por essas questões do presente, sobre essas questões políticas, sobre refugiados, sobre Najat, sobre os textos dele, inevitavelmente também sobre a sordidez que temos vivido no nosso próprio país, sobre a brutalidade que voltou a tomar conta desse país. Esse era o estranho mundo que devia caber em mim, que devia caber nas minhas palavras. Se ocupar tinha se tornado a principal ação política do nosso tempo, ocupar praças, ruas, escolas, edifícios abandonados, a literatura era também mais um terreno a ser ocupado. A voz dos outros, o mundo estranho ao autor, devia ali se fazer ouvida e assim fazer daquela literatura uma literatura ocupada. Mais estranho ainda, porém, é o mundo em que a gente vive agora, um mundo marcado pelo imperativo oposto e inesperado de desocupar, sair do mundo, se refugiar em casa, se autoexilar por proteção e por responsabilidade. Num mundo desses, toda a nossa concepção de política e de estética pode se transformar. Os pensamentos que eu agora trago são mais maleáveis, mais instáveis, menos calcificados no tempo. Pessoalmente, sinto que passamos a um novo momento do imperativo ético de atuação de um escritor. Não mais só a necessidade de deixar que a política toque a nossa obra e que ali se reflita, não mais só a vontade de que a obra toque a política, que chegue a transformar, em alguma medida, a própria política e que se faça literatura de intervenção. O anseio, agora, é por algo mais do que isso, por algo mais abrangente, algo maior, que a literatura abarca a política, sim, e o presente, sim, mas que vá além dessa abertura e procure abarcar tudo, e procure ser tudo, e procure cumprir todos os desígnios que já recebeu a própria literatura, todas as finalidades que já lhe foram atribuídas. É de uma literatura plena e total de que a gente precisa, tanto quanto de uma literatura política. É essa literatura elástica e imensamente compreensiva que tem se convertido, neste momento, tentativamente, no meu ideal, uma literatura em que tudo caiba, em que caiba o estranho mundo ao redor. É isso, basicamente, que eu tinha a dizer de partida, e espero que sirva de ensejo a novas conversas, perguntas, colocações, para que a gente crie outras ideias, que é muito mais interessante do que trazer elas prontas para o papo. Né? Tá mudo aqui, tá mudo, eu não estou ouvindo. Perdão, Juliano, eu sou péssimo com essa coisa. É que você tem que apertar vários botões o tempo todo, né? Já é uma tradição, tem que ter um momento de tá mudo, a gente não está te ouvindo, todo encontro precisa desse momento cômico. Eu gostaria de te agradecer muito por... Eu não vou nem chamar, chamarei, né, de conferência, mas também de quase um relato, né, um relato íntimo do seu próprio processo de criação literária. Eu acho que quem conhece um pouco da sua obra, quem lê os romances, foi reconhecendo, né, em vários momentos, algumas etapas da sua trajetória como romancista, a presença da Argentina, por exemplo, né, em cada uma dessas obras,
a presença do exílio, a questão da ditadura e esse nosso tombo, né, do alto das nossas possibilidades utópicas que estamos vivenciando hoje e que esperamos que passe. Então, assim, eu queria te agradecer muito por essa fala, muito, muito mesmo. Foi muito esclarecedora. Eu não sei agora o que Shirley acha, se a gente passa primeiro lá para a plateia. Primeiro passamos, não é? Passamos primeiro para a plateia. Senão a gente acaba monopolizando a conversa. Então, Paulo, está com microfonia. Agora nós vamos ouvir um pouco, né, do que a plateia percebeu. Hã? Desculpa? Shirley? Não, o som estava... Oi, Paulo. O som está, de repente, ficou confuso. Pode prosseguir. É mesmo? Caramba, estava com o Cláudio, agora passou para mim. Então, acho que deu para entender, sim. Teve um momento, mas... Oi? Houve um momento de incompreensão, mas deu para entender depois, travou e seguiu. Então, eu gostaria de ficar aqui fazendo milhões de perguntas, mas vou passar a nossa plateia virtual, né, para que o Pedro coloque para você, Rolino, algumas indagações, questionamentos, comentários de quem está assistindo. Pedro, você já está... Adriana Bastos, é possível pensar a literatura com temática, memória e exílio, sem retomar reflexões políticas? Acho que depende um pouco o que a gente vai conceber e compreender como político, né? Tem acontecido um processo de ampliação da noção do político, quase representando um esvaziamento do termo, em que tudo passa a ser político, né? Então, bom, o que é pessoal é político, isso é uma das marcas iniciais, né? O pessoal é político, a máxima feminista que explodiu por tantos outros campos, se tornou definitiva em certo tipo de literatura produzido hoje. Então, isso traz essa noção e dificultaria a ideia de uma memória sem política, né? De uma memória que conseguisse passar ao largo disso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente concebe a política num sentido mais estrito, e tentando entender o que seria esse desejo de memória sem política, acho possível uma memória que fique muito mais próxima do íntimo, do âmbito do pessoal, do âmbito da trajetória familiar, do âmbito de outras preocupações, né? Acho que algo do que eu tentei trazer aqui, da minha própria trajetória, a trajetória do meu próprio pensamento, vagueia para um outro lugar, ou vai numa deriva para um outro lugar em que o não político também tem a sua pertinência, né? Porque, de repente, se fez quase imperativo, convocatório, que todos nos posicionássemos. Isso é possível, é interessante de fazer, pode dar certa vida e certa pertinência a uma literatura que passasse um pouco amenamente pelo mundo, mas também não pode representar uma redução do olhar e da complexidade que a gente tem nas trajetórias pessoais, nas vivências e etc. Então, eu acho válido a gente pensar o que mais há, além de política, nisso tudo que a gente precisa conceber, sobretudo num contexto presente em que a política, ou o drama, a tragédia do presente tem se feito tão dominante, tão imperioso, né? Então, a gente está tão cercado por essas informações e uma lamentação justa e uma reflexão que, às vezes, patina no mesmo lugar e não sai do lugar sobre a tragédia atual, que é importante que a literatura também seja um espaço de
de reflexão sobre outras coisas, um espaço em que o presente não se faça total e o passado dê as caras, esteja ali, e outros assuntos de outra natureza também encontrem o seu lugar. Na pergunta dela, estava incluído o termo exílio, né? Aí é mais difícil pensar um exílio sem política, porque quase por definição seria a trajetória marcada pela política, né? O exílio é uma migração que tem como fundo uma razão política. Enquanto eu escrevia isso, eu fiquei me perguntando se a gente não deveria chamar outra coisa também de exílio. Se um migrante por razões econômicas ou um migrante que tem qualquer outro tipo de desconforto nas circunstâncias da sua vida, que decide, que acha necessário sair, e se toda migração não seria, em alguma medida, uma fuga, né? Acho que isso é até uma frase que surge ali em algum lugar da resistência, e se a gente não deveria conceber também politicamente as outras migrações para além do exílio. Mas conceber o exílio não politicamente é quase uma contradição de termos. Teria que pensar e buscar a maleabilidade das palavras em questão. Paulo, microfone. Próxima pergunta, Pedro. Larissa Moreira Fidalgo. Uma vez você disse que o Brasil é incapaz de refletir sobre seu passado. Sobre esse exercício da memória, como você observa nosso discurso literário contemporâneo? Continua, né? O discurso literário contemporâneo que constantemente nos oferece uma possibilidade de rememoração e de construção de uma consciência histórica. Eu acho que é um tipo de... É bom, é auspicioso que você faça essa leitura do discurso literário contemporâneo. Me parece justamente uma literatura tentando dar conta daquilo que o Sebald já chamou de déficit de memória, déficit de linguagem. Ele se referia ao contexto alemão, durante a infância dele, que não refletia sobre o passado da Segunda Guerra, que não revia todo aquele gigantesco trauma histórico. E no Brasil a gente tem algo, quando eu disse isso, o Brasil não sabe... Bom, as palavras que você usou estão mais certas do que aquelas que eu recordo, mas o Brasil não consegue refletir sobre o seu próprio passado, tem a ver com esse recalque político histórico que se deu em relação à ditadura militar, que a gente poderia falar sobre mais do que só a ditadura militar, a gente poderia falar que há o mesmo fenômeno, por exemplo, com a escravidão, seria perfeitamente possível fazer essa associação, mas com a ditadura se torna quase didático, porque acontece com o fim da ditadura, a anistia ampla, geral e restrita, que teve sua razão de ser num determinado momento, mas que se tornou um aparato de apagamento, um aparato da falsa conciliação histórica e de uma acomodação, tá tudo certo, acabou, estamos todos anistiados, bola para frente, vamos reconstruir, pensar esse país numa outra direção, sem uma reflexão sobre aquilo que aconteceu, os crimes que foram cometidos, sem nenhum tipo de responsabilização. E aí o que acontece? Um país que não chega a refletir plenamente e a abordar a fundo esse seu passado, acaba repetindo o passado, acaba vendo ele ressurgir, porque não há uma reflexão. Óbvio que a gente nunca alcançaria nenhum tipo de consenso, mas a gente alcançaria mais solidez na compreensão histórica, a ponto de não ser possível, como negar o Holocausto não é uma coisa inexistente, mas é uma coisa rara e rapidamente repudiada, isso poderia ser muito mais forte no nosso país em relação aos males da ditadura militar. Mas, em vez disso, a gente tem um governo que incensa a ditadura militar, que acha que é preciso retornar para aquele lugar, e que, inclusive, se fez muito militarizado, e que dá umas insinuadas em direção de um golpe ou de um autogolpe constantemente como forma de manter uma certa tensão e um certo medo que lhe é conveniente. Então, o que a gente tem, passando à literatura? Uma literatura que não
que depois de um certo tempo resolve meter as mãos nesses acontecimentos, né? E recentemente isso tem sido feito com muita força. Recentemente não é só agora com Bolsonaro no poder, mas desde que começaram a haver as comissões da verdade, as reflexões sobre o que se deu ali, né? Ainda que seja um processo falho, parcial, fragmentário, ele foi muito importante, até porque o exercício da ficção se dá muito mais ricamente quando há informação. A ficção não vai para cobrir o rombo da memória faltante, né? Não é possível ficcionalizar quando falta o mínimo de informação. É preciso ter a informação, e a ficção vai se valer daquela informação e construir narrativamente algo que alcance outro teor e outro impacto, né? Acho que um exemplo muito rico disso é o do Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, um livro que ele, sobre o desaparecimento do pai dele, a morte pelo regime militar do pai dele, morto em tortura, mas enquanto ele não sabia, ele só sabia do desaparecimento, enquanto ainda não tinha vindo à tona como as circunstâncias dessa morte, o fato dele ter sido morto durante tortura e depois ter tido seu corpo desaparecido, enquanto isso não estava presente, ele não conseguia escrever a respeito. Era necessário ter um tipo de informação. Então, a literatura que tem acontecido hoje, ela vem para cobrir um déficit de informação, um déficit de memória, mas ela precisa de uma certa base de memória para existir. Por isso que aqui no Brasil, esse processo tem sido muito mais recente, e em outros países da América Latina, por exemplo, na Argentina, particularmente, uma escrita de testemunho, uma escrita ficcional ou autoficcional sobre a ditadura tem sido muito mais forte, né? Há bem mais tempo do que aqui no Brasil, porque lá houve um exercício muito mais rico de memória, houve aquilo que a gente chama de política de memória, que é muito diferente daquilo que a gente tem aqui. Pergunta da professora Madalena Vaz Pinto. Não poderíamos também pensar o exílio no sentido freudiano de estranhamento de si, a si mesmo? Bom, aí sim, como eu tinha dito, a gente precisaria ver o conjunto de definições e de usos da palavra e a elasticidade que ela pode trazer. Acho interessante essa proposta de pensar o exílio como um estranhamento de si. Eu aqui, enquanto falava com vocês, nesse texto alinhavado um pouco descuidadamente, peço perdão por isso, mas falei de um autoexilar-se, de um exílio de mim mesmo, de um exílio íntimo, de algo que não tinha necessariamente o caráter político, né? Acho interessante, mas não vou arriscar aqui uma leitura. Salvo engano, o Freud teria utilizado esse termo como um termo metafórico, né? Tomando a noção de exílio que vem da política e adotando essa noção num campo do sujeito e do indivíduo consigo mesmo, né? Então, com o deslocamento da palavra. E esse deslocamento nunca vai ser indiferente, né? Por alguma razão, ele escolhe falar de um exílio. O que tem no exílio, me parece, como por definição, seria o caráter forçoso, né? O caráter são diferentes os termos exilado e refugiado, né? O exilado, ele foi forçado a estar fora dali. Ele foi coagido a sair. Então, teria que se pensar, se não o caráter político do exílio de si consigo mesmo, o caráter de coação e de obrigatoriedade, de autoimposição de algo. Enquanto o refúgio, aí eu estou arriscando aqui só entre nós, sem uma investigação mais cuidadosa do assunto, mas o refúgio tem a ideia de um se proteger, né? O exílio é o ato de afastar, de tirar.
extirpar alguém de uma nação. E o refúgio é o que acontece na ponta contrária. Esse sujeito, o refugiado, também foi obrigado a sair. Ele também foi compelido a sair. Mas o que a gente está reforçando é o acolhimento em outro lugar, o encontrar refúgio. E acaba sendo também afirmativo sobre uma necessidade contemporânea, que é a necessidade de acolhimento, né? Desse que vai se tornar cada vez mais presente, porque já se prevêem, já se estipulam milhões de refugiados ambientais, climáticos, nas décadas por vir. Então, passa a ser algo fundamental para a gente compreender a necessidade de um mundo mais acolhedor e menos segregado nas suas fronteiras. Próxima pergunta. Vamos lá. Me parece que está surgindo mais uma aqui, ou não? Sim. Da professora Norma Lima. As paródias sobre a canção do exílio de Gonçalves Dias, na época da ditadura brasileira, tematizaram essa saída forçada. Você conhece alguma dessas versões? Ah, sim, conheço, mas de leitura longínqua. Faz tempo que eu não leio essas paródias. Elas eram sempre muito interessantes. Não sei, não tenho nada a dizer a respeito. Talvez por esse lugar de estranhamento e por esse não lugar, o exílio brasileiro é um assunto que eu acompanho menos. O exílio no Brasil foi o motivo das minhas preocupações e leituras maiores, ou o exílio da Argentina, em relação à Argentina. Mas esse exílio aqui interno eu li menos, estudei menos. Mas eu acho que é uma boa evocação e traz à tona, a partir do Gonçalves Dias, também essa amplitude temporal do termo, né, já foi aqui a partir do Freud, agora pelo Gonçalves Dias, essa noção de que é algo que, embora tenha se feito tão forte, tão dominante na segunda metade do século XX no continente americano, essa questão se tornou tão central, ela perpassa a própria história da humanidade e se manifesta similarmente e distintamente nas mais diversas circunstâncias. Mais perguntas, Pedro? A Shirley, né? Tá levantando a mão. Eu quero fazer uma pergunta. Julián, você escreveu um ensaio, né, para uma obra intitulada Ética e Pós-Verdade, em que você discute a insuficiência da fabulação no romance contemporâneo. Eu te pergunto, como fica essa questão da fabulação no momento, né, em que nós vivemos, partindo dessa tua percepção da insuficiência, e como fica essa questão da fabulação para o Julián Fuchs hoje? Essa insuficiência da fabulação, às vezes a gente associa muito diretamente com fenômenos bem contemporâneos, né, com fenômenos ligados à autoficção, como era o cerne desse ensaio que você está citando, sim, ou aquela outra coisa que eu resolvi chamar de pós-ficção, né, que não é preciso acessar só elementos autobiográficos, pode ter outro tipo de elementos do real que a gente convoca para a obra literária, mas a insuficiência da fabulação em si, ela é muito mais ampla do que isso, né? Ela vem... Bom, já se tem notícia disso desde o início da história, da própria história do romance, né? Essa dificuldade, a impossibilidade de narrar, a acusação de morte do romance, o temor a uma morte do romance como gênero, é uma coisa que perpassa toda a história do romance e que, sobretudo, se agudiza no final do século XIX e atravessa o século XX como uma grande questão, né? A literatura do século XX, em sua crise, ela é muito marcada por essa ideia de insuficiência da fabulação.
algo que é mais afirmado ainda e ganha mais potência ainda em meados do século XX, com, por exemplo, o ensaio da Nathalie Sarraute sobre a era da suspeita, né, que fala de um estremecimento entre autor e leitor que se dá na figura do personagem. O autor já não consegue se projetar numa personagem muito diferente de si, o leitor já não consegue se reconhecer na personagem, e há ali um ruído, uma distância, que torna todo o exercício literário problemático, né? Torna todo o exercício literário, em alguma medida, falho, fadado ao fracasso e ao giro em falso. Estou citando isso porque eu acho que isso está na base desses acontecimentos recentes da insuficiência da fabulação, né? O sentimento de arbitrariedade no ato de construir uma história do nada. Então, vamos aqui inventar um personagem que é qualquer, saído da minha imaginação, criar datas e acontecimentos na vida desse personagem, uma casa para esse personagem. Isso é tão trabalhoso, é tão impossível do ponto de vista criativo, e ao mesmo tempo tem se feito tão arbitrário no seu sentido, que se tornou problemático para muitos escritores, não para todos, mas para muitos escritores se tornou problemático esse exercício da fabulação. Para mim, pessoalmente, desde sempre foi problemático. Eu nunca me senti bem. O Paulo citou ali o fragmento de Alberto Ulisses, Carolina e eu, que é o meu primeiro livrinho, e não é que não haja fabulação ali, mas ela é esquálida, são fragmentos, e boa parte do tempo recorrendo à metalinguagem, a problematizar o ato de inventar. Não recomendo para ninguém esse livrinho, que bom que ele é difícil de encontrar, mas já está ali o cerne do que seria a minha dificuldade posterior, que me fez brincar e dizer que eu sou um escritor sem imaginação. Depois eu escrevi um conto que chama A Ficção Não Existe, que é sobre o fato da literatura brinca com a possibilidade da literatura ser toda imensamente calcada no experiencial, né? no experimental, e não na invenção, não na imaginação. Mas, enfim, essa amplitude temporal, histórica da questão me traz alguma dificuldade para responder, neste contexto agora, como é que fica. Mas acho que é possível, pelo caminho que eu estava usando, né, no final da minha exposição, da ideia de que a literatura agora precisa de tudo, de que o mundo agora precisa de tudo, de todo tipo de construção artística, literária, de todo tipo de reflexão, de todo tipo de possibilidade de construção de uma comunidade, algo que se dá pela cultura e pela arte, muitas vezes, com muita força. Como a gente precisa de tudo nesse momento, tudo é bem-vindo. Se um escritor é muito capaz de fabular, fabule. Eu nunca proporia o fim da fabulação. Eu tento falar, como crítico literário, e a partir da minha própria experiência de escritor, sobre essa insuficiência que eu vejo atravessar muita gente, que me marca e que está presente na obra dos outros. Mas o anseio por uma fabulação não tem por que deixar de existir. Eu, pessoalmente, desejaria, eu estou completamente aberto nesse momento, justamente é um pouco para isso que aponta esse comentário final, é quase por desnorteio, de não saber para onde levar a minha escrita neste momento, e em que várias possibilidades estão em aberto, né? Continuar com o Sebastián, meu alter ego que me acompanhou nos 3 romances que eu escrevi, abandonar Sebastián e criar um outro tipo de alter ego, como se ele já tivesse dito, na possibilidade de que ele já tenha dito o que tinha para dizer, e na chance de eu mesmo tentar me tornar outro e fazer dessa ficção outra coisa, buscar outro caminho, ou abandonar a mim mesmo em direção ao mundo real, adotar personagens existentes, como antes de escrever romance eu fiz, História de Literatura e Cegueira, é um livro sobre escritores cegos, os personagens são pessoas da vida real, né?
teria vontade de adotar esse caminho, ainda não tem um projeto claro por aí, ou se me fosse possível, eu fabularia sim, eu inventaria sim, porque eu não sei se eu sou capaz mesmo. Depois eu vou querer te fazer uma outra pergunta, mas, Paulo, surgiram duas outras perguntas ali. Opa, é o que eu não vejo aí. Maria Fontes, não poderíamos falar, né, de pós-memória, uma forma de memória heteropática em que há uma distância temporal entre o eu e o outro, o tempo do agora e o tempo de então? Podemos, claro. Acho que a pós-memória, não necessariamente nessa definição que ela trouxe, que eu achei interessante, não me lembro de ter visto em outro lugar, mas o fenômeno da pós-memória, ele está em jogo, presente e comentado, inclusive, por muitos autores, nesse tipo de literatura que busca lidar com o déficit de memória e o déficit de história, de historiografia que há por vezes, nas nossas sociedades, né? A Resistência é um livro que eu escrevi bastante alinhado a autores que escreviam pela lógica da pós-memória. Algo do que eu estava dizendo ali, do reconstruir sem ter vivenciado diretamente, sem ter uma memória pessoal, uma espécie de memória emprestada, memória geracional, transgeracional, me parece que é o cerne da pós-memória, do conceito de pós-memória, e que atravessa tudo isso que a gente está dizendo. A partir também dessa noção, nessas outras possibilidades que eu estava comentando aqui, dos muitos fazeres literários que a gente poderia ter hoje, um tipo de construção ficcional, calcado no real, mas calcado na vivência alheia, na experiência do outro, é também uma espécie de exercício da pós-memória, aquilo que fica e que me chega como memória, que me chega do passado do outro, que me chega indicialmente, né, como um resquício, como uma... É a memória convertida em discurso, mas em discurso indicial, não em algo que de fato se consiga transmitir plenamente, que esteja tão presente assim. Eu acho interessante essa lógica, porque ela amplia a pós-memória. Como a pós-ficção é ainda ficção, a pós-memória é ainda memória, e amplia o conceito de memória em outras direções e faz com que a gente possa conceber uma memória que vá além da nossa própria reflexão sobre o passado vivenciado, recordado, rememorado num exercício ativo, né? Paulo, a Maria Fontes fez uma complementação ao que ela disse ali, que poderia o Julián comentar. Agora, eu não sei a pronúncia, se é Jaffer ou Jaffer, acho que é Jaffer, né? Jaffer diz que a compaixão, ou a ideia de que é possível sentir plenamente a dor do outro, é um engodo, porque não há como sofrer as coisas no lugar de outra pessoa. Acho que ela fez um comentário, né? Então, Julián, quer comentar? Quero, claro, é fundamental essa colocação, porque, de fato, é para esse lugar que a gente se encaminha, né, nessa ideia de expansão de si numa narrativa. Eu sou um autoficcionista, como eu venho dizendo aqui, mas eu rejeito a lógica da autoficção como algo necessariamente autocentrado, necessariamente narcisista, umbiguista. Há muito de autoficção feito dessa maneira. Não digo que eu tenha escapado sempre disso, mas que é um objetivo escapar, é um objetivo ir além. E esse ir além é ir além em direção ao outro, né? Preocupado com uma alteridade, com a vontade de aproximação máxima possível ao outro. Quando a gente faz esse tipo de aproximação, a gente se defronta com esse específico problema. É impossível vivenciar, experimentar efetivamente a dor do outro. Escrevi um texto sobre isso semana retrasada no UOL, numa coluna que eu tenho, que falava isso, a dor do outro como uma espécie de abismo em que a gente tenta se aproximar e se dá um passo longo demais, passa a viver a nossa própria dor, grita, transforma a dor do outro numa dor própria e perde de vista o outro. E se a gente se mantém um pouco à parte, um pouco protegido, dá um passo atrás em relação a esse abismo,
a gente já não ouve tão bem os gritos e já não acompanha efetivamente a dor. Então, tem um equilíbrio tênue, difícil, dessa proximidade e distância em relação à dor do outro, e da necessidade de não desistir de falar sobre ela, né? Mesmo nessa impossibilidade, mesmo com a impossibilidade do encontro, mesmo com a impossibilidade do contato efetivo entre uma dor e outra dor, ou entre uma dor e uma sanidade. Mesmo nessa impossibilidade, a gente não pode desistir do problema, né? E abdicar, bom, jamais tocarei a dor dos outros, jamais compreenderei, assimilarei, por isso só o que eu tenho a comentar é a minha própria dor ou as minhas próprias questões, né? Essa aproximação ao outro, que é impossível na literatura, é um impossível desejável, né? É aquilo que a gente tem que tentar conceber literariamente. Eu tenho a impressão que, pelo menos do meu ponto de vista, né, que quando você escreve a ocupação, você faz essa tentativa de aproximação dessa dor do outro, né? Eu não sei como você colocaria nesses parâmetros. Posso aproveitar, Shirley? Juliana, você me permite? Claro. Logo no comecinho da ocupação, né, você coloca ali um personagem diante de um dilema, né, sobre para quem dar, né, aquela ajuda, né, se era para o sujeito estilhaçado ali, destroçado, ou para a criança, né? Então, assim, nesse caso, esse personagem diante dessas duas dores, né, desses dois momentos cruciais de dor, né? Então, de certa forma, como é que você vê esse teu início, assim, que eu acho que, aliás, é o início de uma fabulação fantástica, se você me permite. Né? E como você vê, assim, para dialogar um pouquinho com a pergunta da Shirley, essas questões, você vai ficcionalizando ali. Bom, primeiro pelo comentário lateral, seria uma fabulação se não tivesse acontecido plenamente, textualmente, diante dos meus olhos, né? Mas isso é quase indiferente se o sentimento é de construção ficcional e se o leitor está completamente entregue àquela cena como cena literária. Então você tem razão nessa observação. Mas sim, a ocupação foi o lugar onde isso, para mim, se manifestou mais claramente, nessa ideia expansiva para longe de mim mesmo, quase em círculos concêntricos. Primeiro, um eu muito forte em procura do romance, depois um outro muito próximo, que é o outro familiar, em A Resistência, e finalmente em A Ocupação, a ideia de olhar para os outros, né? O título original da Ocupação era Os Olhos dos Outros, em que os olhos dos outros passavam a ser essa tentativa de enxergar a dor do outro que está ali dentro e a dor do outro que não permite visão, porque os olhos se transformam em espelho da nossa própria dor ou espelho do mundo ao redor, né? Então a gente não consegue acessar esse outro, mas o anseio de acessar, a vontade de tocar, a vontade de chegar o mais perto possível foi o que me levou a escrever esse livro. E se houve uma transição em direção ao título A Ocupação, não só porque se criava ali muito claramente, enquanto eu estava escrevendo esse livro, que começava com outros meio vagos e genéricos, eu fui convidado para participar de uma residência artística numa ocupação de moradores sem teto, né? E para além disso, tinha o jogo com a resistência anterior, e eu tentei um conjunto de romances que encampasse a palavra de ordem do nosso tempo, o ocupar e resistir, mas também o que surge ali é a ideia de, se eu não posso acessar o outro, e se eu tenho que tentar escapar ao máximo do risco de ocupar o outro com as minhas palavras, né, de me impor sobre o outro, um outro que é um outro subalterno, para usar um termo constantemente utilizado em contextos como esse, né? O outro que é o outro negro, o outro que é o outro refugiado, é um outro
oprimido, eu não poderia ser mais, eu não desejava de forma alguma me tornar mais uma instância opressora, impondo a minha voz sobre a voz dos outros. Então, a necessidade é contrária, é que aquelas vozes ocupem a minha voz, e é convocar aquelas palavras e aquelas histórias que eu ouvi para dentro do meu próprio livro. Então, não consigo fazer esse exercício de enxergar a dor do outro, mas talvez com a convocação da voz do outro para dentro do livro, e é assim que se dá, ouvindo os moradores ali, ouvindo Najat, incorporando os textos do Najat no meu próprio livro, a proposta é justamente que algo desse outro consiga transparecer na página. Paulo, tem uma pergunta da Rosane Marins ali. Rosane Marins pergunta: quando você escreve sobre si mesmo e sua história, que inclui o contexto político, você tem uma preocupação prioritária em registrar uma memória histórico-social? Ou isso? Desculpe, é porque tem uma complementação. Ou isso seria uma consequência secundária do seu processo de criação literária? Curiosamente, as duas coisas são um pouco... eu vivi os dois processos em contextos diferentes. Depois de escrever Procura do Romance, que era um livro sobre essa impossibilidade de narrar, sobre a morte do romance, um livro que abraçava isso tudo, levando a metalinguagem ao limite máximo que eu consegui alcançar, eu caí numa espécie de silêncio, de impossibilidade de escrita, de impossibilidade de avanço, ou de sentimento da arbitrariedade do ato literário, que me fazia escrever textos políticos. Para me safar da impertinência do literário, só o que eu consegui fazer por um tempo eram contos políticos. Então, a proposta era, a princípio, uma saída pelo político, em textos não necessariamente autobiográficos, né? Sobre questões diversas do mundo. E então, no meio desse processo de escrita de contos, eu me pus a escrever um conto que não era político, propriamente, que era a história do meu irmão e a história da adoção. O conto se chamava, a princípio, Meu Irmão. Não era nem o irmão possível, que seria mais tarde, nem a resistência. Passava longe de ser algo que teria o título de A Resistência. Enquanto eu escrevia esse conto, foi acontecendo o outro processo, que é a percepção de que o político, nesse campo do pessoal, já a partir da adoção, da própria noção da adoção, ele se tornava inevitável. Então, essa memória histórico-social que ela está perguntando, ela vinha e atravessava a minha narrativa. A narrativa era simplesmente, a princípio, íntima. Era para tratar de algumas questões da nossa intimidade, da nossa esfera familiar, as complexidades, ambiguidades que se construíam ali dentro. Só que, como eu estava dizendo, existia uma inevitabilidade desse processo, e, de repente, era impossível não narrar as circunstâncias eram todas carregadas de política, então eu voltei a escrever um texto político, e, aliás, um dos mais políticos que já escrevi. Então, quando tentei escapar, voltei ao político, mas várias vezes o que eu faço é buscar no político uma razão para escrever, quando as outras coisas patinam para mim mesmo. Shirley, está vendo mais alguma? Eu queria fazer mais uma perguntinha. Então faça. É curtinha. Você concedeu uma entrevista ao periódico que eu edito, que é essa revista Só Letras, e na época você afirmou que o tipo de literatura que mais te interessava era aquela que desconfia de si mesma, né? E que desconfia da própria capacidade de reconstruir o passado. Eu pergunto a você, qual é o tipo de literatura que mais te interessa hoje? De quando é essa entrevista, só para saber? De 2000, acho que... Paula, me ajuda a lembrar. A entrevista ao Felício. Você deu ao Felício, se eu não me engano, não foi? Acho que foi 2018. 2018. Eu acho que eu não... Bom, vou dar duas respostas. Se eu tivesse que escolher um tipo de literatura, eu não estaria muito distante dessa que eu descrevi aí. Talvez
ampliando um pouco essa definição, porque não se trata de um tipo de literatura que fale só sobre si mesmo. É um tipo de literatura que desconfia do olhar que pode ter sobre outras questões, né? A literatura que desconfia de si mesma pode falar um pouco sobre si mesma, mas vai tentar também falar sobre outras coisas. E vai falar a partir da desconfiança, a partir da hesitação, do titubeio, que são gestos fundamentais. Eu acho que no campo da autoficção, isso para mim é muito marcante. Leio bastante autoficção. O tipo de autoficção que mais me agrada é esse, que desconfia de si mesmo. Não é para falar sobre o próprio texto, não é o exercício anódino da metalinguagem, da reflexão literária. Não é só isso. A proposta é justamente que, se a gente vai tentar se aproximar ao máximo de uma verdade pessoal, de uma realidade vivencial, pelo titubeio a gente chega muito mais perto, pela incerteza a gente chega muito mais perto. A certeza sobre um passado, a certeza sobre um acontecimento, sobre o sentido desse acontecimento é inevitavelmente um falseamento. A gente falseia sentidos quando a gente afirma muito taxativamente. Então, para colocar autores e contrastar autores, acho que o Sebald, e uma aproximação dubitativa que ele faz do seu objeto, é muito mais, para mim, convincente, me dá muito mais a imersão no sentido do real ali exposto, do que uma literatura autoficcional como a do Karl Ove Knausgaard, em que ele narra o passado bastante lindo. Há momentos em que ele vai refletir sobre a sua própria construção, mas ele narra uma adolescência muito limpidamente, diálogos travados por moleques de 14, 15 anos de idade. Como esses diálogos aparecem diante dos nossos olhos de leitor? Eu nunca vou acreditar nisso como memória. A memória não é essa coisa total e indubitável. Então, nesse sentido, continuo partidário dessa noção. Só que eu falei que ia dar duas respostas, porque nesse momento em que eu transitei numa direção mais aberta, em que eu desejo tudo da literatura, me interessa também o outro, me interessa também o exercício contrário, me interessa também a fabulação, me interessa aquilo que consegue afirmar, porque também, se a gente ficar só na hesitação, a gente não vai chegar, a gente passa muito aquém de uma compreensão de mundo e etc. Então, neste momento, eu estou tentando abrir os meus próprios horizontes de leitura e de escrita, passeando, né, assim por espaços um pouco vagos, mas ainda disposto a delimitar algo de novo para mim mesmo. Paulo, tem um comentário ali da Madalena. Sim. Ia exatamente dizer isso. Se não estou em erro, é o Sebald, né? Sebald, que afirma que não gosta de narradores que não desconfiem de si mesmos, ou seja, da sua possibilidade de narrar fidedignamente, sem desvios. É um comentário. Exato, né? É isso. Acho que eu já tinha um pouco esse sentimento e já duvidava de mim mesmo, e isso está em muitos e muitos autores, mas no Sebald isso surge de uma forma muito interessante, porque justamente está na reflexão histórica dos traumas históricos, do trauma alemão e das muitas opressões históricas, e de como, se a gente quer acessar aquilo, muito mais interessante é o tipo de construção hesitante, que se aproxima, que cerca o seu objeto, não aquele que acha que consegue agarrar o objeto e descrever minuciosamente o que tem nas mãos. No tipo de literatura do Holocausto que ele critica muito forte, é aquela que entra no campo de concentração e faz a descrição minuciosa das agruras e das violências cometidas ali dentro. Era um tipo de literatura que ele sentia que estetizava a violência, que embelezava certa experiência do horror, né? Ele vai destacando trechos em que isso acontece, trechos de autores em que isso acontece, e o que ele faz, contrariamente a isso, é narrar muito mais as reverberações do horror, como o horror vai se processando em múltiplas camadas, em diversas
instâncias e vai narrar não o campo de concentração, mas, por exemplo, os emigrantes, os que foram obrigados a partir dali, e como décadas depois aquele trauma e aquele horror ainda reverberava, mesmo nas vítimas mais indiretas e tal. Então, eu acho muito mais interessante essa abordagem do que aquela que acha que consegue dar conta do seu objeto. Perfeito. Vamos ver mais alguma pergunta, Pedro? Shirley? Acho que não. Shirley. Olha, eu queria fazer uma pergunta, mas porque eu acho que o público tem muito interesse nisso. Porque eu até já conheço um pouquinho mais, né? Eu leio bastante o que o Julián escreve, as entrevistas que ele dá, então eu até sei um pouco dessa resposta, mas eu vou fazer pergunta em relação mesmo à curiosidade provável do público, né? Quais são os seus precursores literários? Bom, difícil responder isso sem tentar uma frase de efeito tipo, todos que me precederam são os meus precursores mas tem uns que são mais... Não, claro. O que eu não sou, nem um pouco, eu não sou exatamente fiel às minhas bases literárias. Eu vou transitando e cada obra, cada projeto meu me convoca em diferentes direções. Se eu fosse trilhar esses 5 livros ficcionais que publiquei, cada um deles tem marcas muito diferentes. Então, eu estava nos fragmentos mencionados pelo Paulo, muito marcado pela leitura do Kundera, pela leitura do Calvino. Depois, para escrever histórias de literatura e cegueira, eu fiz dos autores que eu admirava os meus personagens, né? O Borges, muitíssimo, o João Cabral e o James Joyce. Ali foram imersões nesses autores e tentativa de escrever a maneira deles, de deixar o estilo deles marcar o meu próprio estilo na construção dessas narrativas. Depois, em procura do romance, eu estava muito próximo do Juan José Saer, que era o que eu estudava na minha dissertação de mestrado, sobre a questão da impossibilidade de narrar, uma escrita travada, densamente descritiva, e por ele eu me aproximava do Nouveau Roman, da Nathalie Sarraute, do Rob Millet, outros autores desse tipo de tradição narrativa. Depois, a Resistência, fiz um mergulho muito mais contemporâneo, me aproximando de autores latino-americanos, jovens, que estavam fazendo um tipo de narrativa a partir da pós-memória, justamente, dessa busca de origens emprestadas, muitas vezes, e ali me aproximando de um Alejandro Zambra, Patrício Pron, na Argentina, no Brasil, Carola Saavedra, Paloma Vidal, no Chile, a Djamila Titi era uma influência grande, mas que não escrevia exatamente disso, nessa direção. Traduziu, né? Oi? Se você traduziu, inclusive, não? Traduzi depois, batalhei bastante para que ela fosse publicada no Brasil, acabei traduzindo mais tarde. Que mais? Vários autores dessa tradição latino-americana que me interessa muito e que estava me marcando. E, recentemente, Sebald passou a ser uma referência forte, autoficcionalmente aprecio muito, ou a inquietude formal, por exemplo, de um Coetzee. A Djamila continua me marcando, acabei de traduzir um outro livro dela, e a Lina Meruane, também uma autora. Me interessa um movimento que tem sido feito recentemente, que é o que escrever depois de escrever esse romance das origens, esse romance identitário, essa busca de si mesmo, que tantos autores fizeram nesse contexto latino-americano, tantos autores jovens, por onde eles seguiram. E aí há uma multiplicidade maior, uma vastidão maior, e por isso talvez essa minha ampliação de horizontes, a tentativa de buscar outro tipo de narrativa, essa explosão das possibilidades narrativas nesses últimos anos, nesses anos bem recentes, nesse caso. Então é isso. Algum outro romancezinho no forno? Algum romance no forno?
Eu tenho ideias a meio caminho que eu não sei se eu completarei, mas são só as ideias, eu não comecei a escrever nada. É isso, é um momento de Maturação da ideia. de indefinição que me dá prazer, né? Tem uma certa angústia de não estar escrevendo, por isso a coluna semanal tem sido o lugar onde eu consigo dizer algo e exercitar o próprio texto, mas ainda vejo com bons olhos a ideia de estar aberto a uma ideia que me surja. Obrigada. Mais alguma pergunta, Pedro? Acho que não, Paulo. Né? Acho que não. Não tem. Então, podemos encerrar? Shirley? Sim. Julian, quero te agradecer em nome do nosso programa de pós-graduação em Letras e Linguística, em nome do nosso grupo de pesquisa Poéticas da Diversidade, em nome da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, pela sua presença. Eu acho que foi uma tarde produtivíssima, né, e com certeza, prazerosa, falar de literatura, falar com o escritor, aquele que nos entrega, né, um pouquinho do seu mundo, das suas obsessões, das suas reflexões. Então, eu creio que foi um momento muito prazeroso, foi um fechamento maravilhoso para o nosso segundo seminário. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por sua presença. Esperamos agora vê-lo presencialmente, né? Quem sabe no futuro próximo. Também né? Se esse país, né, em que nós vivemos tão enlouquecido, né, possa voltar a uma certa normalidade dentro de algum tempo. Então, muito obrigado mesmo. Eu gostaria de deixar com você as palavras finais para encerrar esse nosso encontro. Tá bom, eu só gostaria de agradecer mais uma vez. Pena não ter conseguido, pelo menos, ver outros de vocês, para além do Paulo e da Shirley. Essa situação é um pouco aflitiva, né? A plataforma nem permite. Se a gente está falando constantemente sobre a necessidade de aproximação ao outro, um tipo de discurso literário que se demarca dessa maneira é um pouco angustiante, mas ainda assim para mim é uma satisfação que eu pude ouvir das perguntas de vocês, a Shirley, Paulo, as coisas que me trazem são sempre muito ricas, enriquecedoras, me fazem pensar. Então, obrigado pelo convite e espero que outros encontros aconteçam aí, em outras circunstâncias também. Muito obrigada, Juliana. Nós é que agradecemos. Eu vou passar agora para a nossa líder do grupo, que é a Shirley, fazer o encerramento formal, né? Shirley, por favor. Eu agradeço muitíssimo ao Julian por ter aceitado o convite. Está sendo, assim, né, maravilhoso esse contato. Muitos elogios ali nos comentários, no chat. Depois o Julian vai ter a oportunidade de acessar e ver, né, ler os comentários a respeito. Agradeço também a todos os que vieram nos prestigiar. Sempre um desafio, né, fazer um evento numa circunstância tão complicada como a que a gente está vivendo, mas eu acredito que nós conseguimos, né, realizá-lo da maneira como a gente gostaria, né, apesar de todas essas situações adversas, né, e esperamos, né, que possamos contar com o público novamente na nossa terceira edição aí do seminário, muito brevemente. Quero agradecer também ao Pedro, que esteve aqui nos dando uma assessoria importantíssima. Pedro, aparece um instantinho aqui para a gente. Não vou fazer fechamento sem você. Oi, gente. O Pedro, que é o nosso responsável aqui pela tecnologia, que tem nos ajudado muitíssimo. Obrigada, Pedro, sinceramente. Obrigada, Cristina, também. A Cristina cabe um pouquinho aí, né? A Cristina pode aparecer um pouquinho aí também, Cristina, para a gente encerrar. Isso, agradecer também a Cristina. Vocês tornaram possível, né, com essa ajuda que nos deram, né, tecnológica,
que pudéssemos registrar esses encontros, eu agradeço imensamente. Tecnológica então, e afetiva também. E afetiva, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Muito obrigada de coração. Acho que foi assim importantíssimo para nós, né, a colaboração de vocês dois. Tá? Então, eu vou encerrar e até a próxima. Obrigado, gente.